Trabalhar ou sobreviver? A verdade oculta do Dia do Trabalhador no Brasil. Olá, meus caros sobreviventes da rotina, guerreiros do ponto eletrônico, gladiadores do cafezinho requentado e mártires do grupo de WhatsApp do trabalho. Sejam muito bem-vindos de volta ao Na Fé com Ironia, o canal onde a realidade não pede licença. Ela entra, senta na sua cadeira e ainda reclama do seu desempenho. Hoje, o tema é daqueles que todo mundo acha que conhece, até começar a pensar de verdade. O tal do Dia do Trabalhador. Um feriado que, no Brasil, tem duas funções sagradas: descansar e fingir que está tudo bem. Mas por trás desse descanso existe uma história que não cabe em um story de rede social. E eu começo com uma cena que você conhece bem. O sujeito acorda cedo, mais cedo do que deveria existir. Pega um transporte público que parece uma metáfora da vida. Apertado, atrasado e sem ar. Chega no trabalho já cansado. Cumpre metas que ele não decidiu. Responde mensagens que ele não queria responder e volta para casa com uma sensação de que viveu o dia de alguém, menos o dele mesmo. E aí, chega o 1º de maio. Parabéns! Um dia de folga. Você merece? E pronto, como se fosse suficiente. Mas isso aqui não começou com parabéns. Começou com revolta. Voltemos ao século XIX, aquele período romântico nos livros de história e absolutamente infernal na vida real. A Revolução Industrial transformou o mundo e transformou o trabalhador numa peça de engrenagem, literalmente. As fábricas funcionavam como máquinas gigantes e o operário era apenas mais uma parte substituível. Jornadas absurdas, condições insalubres, crianças trabalhando, mulheres recebendo menos, homens sendo descartados quando não aguentavam mais. Era um mundo sem direitos, mas cheio de deveres, uma equação curiosa. E foi nesse ambiente que surgiu a ideia mais perigosa da época: limitar o poder do trabalho sobre o homem. A famosa luta pelas 8 horas diárias, 8 horas de trabalho, 8 de descanso e 8 de lazer. Um conceito quase poético se você comparar com a vida moderna. Em 1886, milhares de trabalhadores foram às ruas em Chicago. Greves, manifestações, paralisações, um grito coletivo contra o absurdo. E então veio Haymarket, uma manifestação que terminou em tragédia. Uma bomba foi lançada, a polícia respondeu com tiros. Houve mortos dos dois lados. E o que veio depois foi ainda mais simbólico. Um julgamento que parecia já ter um veredito antes mesmo de começar. Líderes operários foram condenados, alguns executados, não apenas por suas ações, mas pelo que representavam. Era preciso dar um exemplo. Era preciso mostrar que o sistema não tolera a desobediência.
E assim nasceram os mártires do trabalho. Gente que morreu para que décadas depois alguém pudesse reclamar do chefe no ar-condicionado. E veja como a história é irônica. O país onde tudo aconteceu preferiu esquecer. Mudou a data da comemoração, limpou o símbolo como quem varre a sujeira para debaixo do tapete e finge que o chão sempre foi limpo. Mas o resto do mundo não esqueceu. O 1º de maio virou símbolo global, um lembrete anual de que todo direito tem uma origem e geralmente essa origem envolve conflito. Agora vamos ao Brasil, essa terra onde as ideias chegam atrasadas, mas ganham uma versão tropical. No início do século XX, o movimento operário começou a se organizar, muito influenciado por imigrantes europeus, que trouxeram não só a mão de obra, mas também a consciência de classe. Italianos, espanhóis, anarquistas, socialistas, gente que sabia que reclamar não era falta de educação, era sobrevivência. E então veio a Greve Geral de 1917. São Paulo parou, indústrias fecharam, trabalhadores ocuparam as ruas. Foi o primeiro grande choque entre capital e trabalho em solo brasileiro. Foi ali que o trabalhador brasileiro deixou de ser invisível. Mas como toda boa história nacional, quando o povo começa a se organizar, o Estado aparece com uma solução. Entra em cena Getúlio Vargas. Figura complexa, quase literária, um homem que ao mesmo tempo concedeu direitos e consolidou o poder, um protetor que também era controlador. Foi no governo dele que o Dia do Trabalhador virou feriado oficial. Mas não foi só isso. Vieram as grandes estruturas, salário mínimo, carteira de trabalho, justiça do trabalho e a consolidação das leis do trabalho. A CLT, esse documento que é ao mesmo tempo escudo e corrente. E aqui mora uma ambiguidade fundamental. Os direitos foram institucionalizados. Isso é bom, mas também foram centralizados. Isso é perigoso. Porque quando o Estado vira o grande mediador de tudo, o indivíduo perde autonomia. Ele ganha proteção, mas também dependência. Burke já alertava sobre isso. Uma sociedade saudável precisa de equilíbrio entre tradição, liberdade e autoridade. Quando um desses elementos cresce demais, o sistema se deforma. E o Brasil, como sempre, levou isso ao extremo. Criamos uma das legislações trabalhistas mais detalhadas do mundo, mas ao mesmo tempo convivemos com uma informalidade gigantesca, milhões de pessoas fora do sistema que deveria protegê-las. É como construir um castelo e esquecer que a maioria mora do lado de fora. Mas não sejamos injustos. Houve avanços reais. A jornada foi reduzida, direitos básicos foram estabelecidos, segurança no trabalho melhorou. O trabalhador deixou de ser descartável. Isso não é pouca coisa. Isso é civilização em funcionamento. Mas, como dizia Eclesiastes, nada é permanente debaixo do sol. Entramos no século XXI e o problema mudou de forma. Hoje, o trabalhador não é mais explorado apenas fisicamente, ele é explorado psicologicamente. A pressão não vem só do chefe, vem da meta,
do algoritmo, do medo de ficar para trás. A tal da uberização é o retrato disso. O trabalhador virou empreendedor de si mesmo, dono do próprio tempo, livre para escolher quando trabalhar, desde que precise sobreviver. É uma liberdade condicionada, um paradoxo elegante. Roger Scruton dizia que a liberdade verdadeira exige estrutura moral. Sem isso, ela vira apenas um nome bonito para desamparo. E o trabalhador moderno muitas vezes está exatamente assim, livre e sozinho, sem garantias, sem segurança, sem previsibilidade, mas com aplicativo. E aí entra o detalhe mais cruel da história moderna, o controle invisível. Antes, o patrão precisava te vigiar. Hoje, você se vigia sozinho. O celular virou escritório, o e-mail virou plantão, o WhatsApp virou extensão da jornada. Você não sai mais do trabalho, você carrega o trabalho com você. E pior, você aceita isso como normal. Dostoiévski dizia que o homem se acostuma com tudo. E talvez essa seja a nossa maior tragédia. Nos acostumamos com o cansaço, com a ansiedade, com a falta de sentido. E quando o sofrimento vira rotina, ele deixa de ser questionado. Na Bíblia, o trabalho aparece como consequência da queda, mas também como dignidade. Cristo foi carpinteiro. Paulo trabalhou para se sustentar. O trabalho nunca foi visto como algo indigno. O problema é quando ele ocupa o lugar de Deus. Quando o valor do homem passa a ser medido exclusivamente pelo que ele produz. C.S. Lewis alertava que o maior perigo é transformar coisas boas em absolutas. E o trabalho, quando vira absoluto, vira tirania. No Brasil, essa distorção ganha contornos únicos. Aqui, o trabalhador reclama, mas também se adapta, sofre, mas improvisa. É explorado, mas encontra um jeito. O jeitinho brasileiro. Isso é força, mas também pode ser acomodação. Machado de Assis já ironizava essa capacidade de adaptação. Um povo que suporta muito, às vezes mais do que deveria. E talvez o maior problema não seja o sistema. Talvez seja o fato de que nós aprendemos a viver dentro dele sem questionar. Graciliano Ramos descreveu isso com uma precisão dolorosa. Personagens que seguem vivendo, trabalhando, sofrendo, porque não conseguem imaginar alternativa. Mas será que não existe alternativa? Ou será que simplesmente deixamos de procurar? O Dia do Trabalhador deveria ser mais do que um feriado. Deveria ser um espelho. Um momento para olhar para trás e reconhecer as conquistas, mas também para olhar para frente e questionar o rumo. Porque direitos não são eternos. Eles dependem de vigilância, de responsabilidade, de consciência. E liberdade não é ausência de regras, é capacidade de escolher com responsabilidade. E aqui vai uma verdade incômoda. Nenhum sistema vai salvar você da sua própria falta de direção.
Você pode ter todos os direitos do mundo e ainda assim viver uma vida vazia. Você pode ter liberdade total e não saber o que fazer com ela. E então, voltamos à pergunta central. Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Você constrói algo ou apenas mantém o sistema funcionando? Você escolheu esse caminho ou simplesmente foi levado por ele? Pense nisso, porque no fim das contas, o maior risco não é ser explorado, é viver sem perceber. Se esse vídeo te incomodou, ótimo! Significa que você ainda está acordado. Obrigado por ficar até o final. Se você chegou até aqui, já fez mais esforço intelectual do que muita reunião corporativa por aí. Curte, compartilha com aquele amigo que reclama da vida, mas nunca muda nada. E se inscreve no canal, na fé, com ironia. Porque aqui a gente não resolve sua vida, mas pelo menos ajuda você a não ser enganado por ela. E lembre-se, no Brasil, o trabalho pode até dignificar, mas é o boleto quem te mantém humilde. Até a próxima. Tchau.